E aí, concurseiro, estamos iniciando mais uma edição especial do DC Entrevista. Nosso objetivo aqui é falar para você tudo o que você precisa saber sobre os principais cargos públicos aí, os concursos que você pode fazer. Nosso objetivo é que você entenda um pouquinho mais aprofundado ali sobre a rotina, sobre o dia a dia do funcionário público. E hoje o meu convidado é Alexandre Nogueira, ele que é analista do Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Por vir aqui falar um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho. Claro, vamos lá, vai ser um prazer. Queria começar falando como é, o dia a dia de um analista judiciário. Bom, o analista judiciário e o próprio técnico judiciário lá, ele, quando está atuando na área fim do tribunal ou do Poder Judiciário, ele atua trabalhando em regra no cartório, fazendo o processamento dos feitos, né? O processo tem que andar, as petições chegam, tem que ser encaminhadas para o gabinete, para apreciação do gabinete, tem que haver um atendimento do público, tem que haver um gerenciamento da estrutura cartorária. Então, o analista e o técnico, quando estão nessa atividade final mesmo do Poder Judiciário, de atendimento ao público e de processamento dos feitos, né, ele atua nessa situação. Ele vai abrir o sistema próprio do Poder Judiciário, informatizado, e vai fazer o andamento dos processos baseados nos registros desse sistema informatizado. Entendi. E após a sua aprovação, né? Quando você faz ali o concurso, é aprovado, tem a posse, como que você recebe a designação para o local que você vai trabalhar? Isso varia de acordo com cada concurso, né? A administração pública, ela já tem os claros dentro do cartório, as vagas dentro dos cartórios e também das áreas administrativas, e de acordo com o que ela vai chamando, ela vai encaixando para aquela região judiciária que a pessoa escolheu trabalhar, né? Então, geralmente, quem designa é a administração pública. Em alguns casos também, depende de concurso para concurso, de acordo com a sua classificação no concurso, quando você é chamado, há possibilidade de escolha, mas sempre dentro do número de vagas apontados pela administração pública. E nesse ponto é importante destacar que a pessoa, na sua primeira lotação, ela tem que ficar pelo menos 3 anos, né? Durante o prazo do estágio probatório, ela tem que ficar na região judiciária da sua primeira lotação. Não adianta, às vezes, ela escolher uma região judiciária que ela acha que vai ter mais vaga, ser chamada e achar que com 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai para onde ela quer. Ela vai ficar, não então é ela tem assim. que saber, vai ficar pelo menos 3 anos, vai ficar na região judiciária que ela escolheu para trabalhar. Isso é importante, claro, né? Claro. Para poder fazer a escolha ali de forma inteligente. Escolha, sim, sem dúvida. Alexandre, você pode falar um pouquinho sobre como é composta a remuneração de um analista judiciário? Claro. O analista e também o técnico judiciário, eles têm o vencimento base, que é a contra-remuneração pelo exercício do cargo, né? E aí você vai ter os adicionais, as vantagens e as eventuais verbas indenizatórias. Então, geralmente, do seu vencimento base, aquele vencimento base que está previsto na lei, você, na prática, multiplica por 3, tá? que será o seu valor básico. Daí, depois, você pode acrescentar o triênio, que a cada 3 anos você vai receber, no primeiro triênio, um adicional de 10% sobre, né, o seu vencimento, e depois esse adicional vai acrescentando em mais 5% a cada 3 anos. Então, daquele vencimento base que está previsto na lei, né, você multiplica por 3, vai ser o seu vencimento inicial. Hoje um técnico deve estar iniciando aí com a remuneração bruta de 5 mil e alguma coisa, e o analista com a remuneração bruta de uns 8 mil, 7 mil alguma coisa. Entendi, então ele pega esse valor. Ele pega o valor da base, vencimento base, multiplica por 3. Vai ser o inicial dele ali, com mais um auxílio educação, se ele tiver filhos menores de 24 anos, um auxílio creche, se tiver filho menor de 7 anos de idade, tem um auxílio alimentação, tem assistência médica vinculada a um plano coletivo do tribunal, atualmente é a AMIL coletivo, então o servidor ele não paga, né? E a sua família tem um valor tabelado, e que mais? E o auxílio transporte também, o auxílio transporte hoje por volta de pouco mais de R$400. Esses complementos são muito bons, Existem complementos, né? que ajudam, sem dúvida nenhuma. A pessoa não pode enxergar só aquele vencimento que está ali na lei, porque não é só. Ele tem alguns complementos que dão um incremento na remuneração, sem dúvida nenhuma. Só para entender, porque você mencionou também o técnico. Ele também faz essa multiplicação na remuneração? Sim. São carreiras distintas, né? A carreira de técnico de atividade judiciária, nível de 2º grau, e a carreira de analista judiciário, que é a carreira, quer dizer, que é ensino médio técnico, e o analista judiciário, que é nível superior. Então, eles têm ambos, né, recebem vencimento. O cargo de técnico tem um vencimento base. Sobre esse vencimento base, ele multiplica por 3, vai ser a remuneração básica dele. E o cargo de analista, ele também tem um vencimento base
E aí, como o analista, a complexidade é maior do que o de técnico, o vencimento base é maior. E aí você multiplica por 3 e vai ser o valor. Para você ter uma ideia, pelo plano de cargos e salários que nós temos hoje no tribunal, a última progressão, a última promoção do técnico, se você for colocar no papel, tirando as gratificações, adicional para o tempo de serviço, o último valor que o técnico recebe na tabela é o primeiro valor que o analista recebe na tabela dele. Então olha a vantagem, né, do analista para o técnico, né? Quer dizer, o técnico vai subindo lá, vai progredindo, vai sendo promovido, e quando chega no final, aquele valor referencial da última tabela dele é o primeiro valor referencial da tabela do analista. É uma diferença então, bem grande. É uma grande. diferença considerável. E aí a vantagem da especialização, de você ter um curso superior. Agora é óbvio, não adianta você ter o curso superior e fazer cargo para técnico, você vai receber como técnico. E não adianta você ter o segundo grau e tentar fazer para analista, que você não consegue, porque o pré-requisito para analista é a ter graduação. A graduação e, por vezes, dependendo do cargo, na área específica. Então vamos falar um pouquinho sobre esse concurso, né? Claro. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse concurso, né? Queria que você falasse sobre as matérias, né, que compõem a prova para analista judiciário. Claro. Geralmente, né, você tem a língua portuguesa, e aí que tem um grande peso, e na nossa área jurídica, propriamente dita, né, na nossa parte jurídica, a legislação específica, além das noções de direito constitucional, direito administrativo, né, por vezes, dependendo do concurso, vem informática e vem raciocínio lógico, às vezes não vem, mas é certo um direito constitucional, um direito administrativo, né, às vezes vem também noções, né, para segundo grau, noções, para ensino médio, noções, para ensino superior já tem um conhecimento maior. E aí, por vezes, também você pode trazer aí processo penal e processo civil. E o diferencial do concurso de tribunal, quer dizer, a matéria específica, a legislação específica, seria a lei de organização e divisão judiciária, né, seria o código de normas da corregedoria, o regimento interno do Tribunal de Justiça e também regimento interno do Tribunal de Justiça e uma resolução do órgão especial que trata também de alguns pontos de organização lá dentro. Essa é uma legislação mais específica que só cai nesse concurso. O ideal é você vê-la quando abre, né, quando está perto de abrir o edital, porque daí é o momento de saber se a legislação específica vai cair, né? Mas tem legislação, e também língua portuguesa principalmente, que o candidato já deve vir estudando, né? Alexandre, você é professor, então acho que você pode até dar uma dica nesse sentido. As coisas mudam o tempo todo, né? Ainda mais quando a gente está falando de leis, ali tem uma adaptação constante. Até mesmo para se adaptar ao momento em que a gente está vivendo. E como que o concurseiro deve levar isso em consideração na hora de estudar? A referência é a seguinte, né? O marco de estudo do concurseiro é sempre o edital. Então, obviamente, se ele vai se programar para um concurso que ainda não abriu, ele vai pegar o edital anterior. Pego o edital anterior, a parte de legislação, né, que é a nossa especialidade, a parte de legislação, ele vai ler o edital e ele vai pegar a legislação atualizada no momento de estudo dele. Então, se ele vai estudar, por exemplo, processo penal, e o edital lá de processo penal está dizendo lá do inquérito penal, ele vai pegar a parte de inquérito penal atualizada, não vai pegar a parte do inquérito penal da época do último edital, vai pegar atualizada por quê? Sempre que abre um edital, o edital vai pegar a legislação atualizada. Então ele sempre vai estudar a legislação atualizada no momento do estudo dele, tá? Até o momento da publicação do edital. Porque geralmente o marco, como eu te disse, é o edital, né? Quando abre o edital interrompe a atualização da legislação. Geralmente o edital consta especificamente nele lá que a partir da publicação do edital não será pedida modificação na legislação. Se o edital constar isso expressamente, então o candidato vai estudar a legislação ali. Então é sempre importante ele estar estudando uma legislação atualizada, né? Ele tem que tomar cuidado com as modificações que ocorrem no decorrer desse lapso, porque o direito é muito dinâmico, o nosso direito no Brasil é muito dinâmico, e há sempre alterações legislativas. Sim. E na sua visão, quanto tempo antes o concurseiro deve iniciar a preparação dele? Porque, pelas matérias que você falou, é uma bagagem muito grande de conhecimento que ele precisa adquirir para poder fazer esse concurso, né? Olha, eu sei que é difícil a gente falar isso, estudem com antecedência, não esperem o edital abrir, se preparem, façam. Mas se você pegar isso aí, poxa, o candidato acessar aí um YouTube, acessar um Instagram, né, acessar as páginas da Degrau Cultural, por exemplo, as entrevistas dos alunos, daqueles que lograram obter o cargo desejado, vai ver que a fórmula não é outra. É obstinação,
continuidade nos estudos e antecedência dos estudos. Então não adianta ficar parado, olhando para o teto, esperando, quando abrir o edital eu vou correr. Pode dar uma sorte, mas não vamos contar com a sorte, né? Vamos contar com a competência. Então o estudo tem que ser sempre antecipado, né? Tem que ser constante, porque a absorção do conhecimento ela não se dá por decoreba. A absorção do conhecimento se dá com a leitura repetitiva e com o entendimento daquilo que você está lendo para você poder absorver isso com calma. Tem que estar com a cabeça muito tranquila para isso, né? Então, quanto antes a pessoa puder se preparar, tem que fazer estudo regular com antecedência. Então, não é brincadeira, estamos aí no meio de um concurso, do Tribunal de Justiça ainda, chamando pessoas, a pessoa já tem que estar estudando para o próximo. Quer ser policial civil, já tem que estar estudando para a Polícia Civil. Não pode esperar abrir um concurso para a Polícia Civil. Entendeu? Não tem jeito. O estudo é uma constância. É porque às vezes a pessoa acha que ainda está em andamento um concurso e vai demorar muito. Eu tenho tempo aí, posso estudar daqui a pouco. Que bom que vai demorar, eu já posso começar hoje a estudar. Esse tem que ser o pensamento. E aí você consegue fazer com mais tranquilidade, Sem dúvida, você vai se antecipar aos demais. Você vai absorver a matéria. Daqui a pouco você já vai chegar num nível qual seria o nível ideal quando se abre o edital? Você só está fazendo revisão da matéria. Aí é perfeito, né? Seria o melhor dos mundos. Você está entendendo? Não vejo candidatos que não obtenham sucesso em algum momento, pode não vir, de repente, no primeiro, no segundo concurso, é natural. Você está se testando que são N fatores em volta. Né? Mas você não tem como uma pessoa deixar de ter sucesso estudando antecipadamente, né? Fazendo um bom curso e fazendo simulados e realizando questões anteriores, atualizando-se com a matéria, né? E chegando com tranquilidade para fazer uma prova, sem dúvida nenhuma. A gente falou aqui de muitas características que são, claro, muito incentivadoras, mas acho que o analista judiciário ele deve te trazer também uma recompensa pessoal, né? Uma realização pessoal. Então, por isso eu queria que você completasse a frase, né? Se é analista judiciário, para mim é... Olha, analista judiciário para mim é tranquilidade na vida, é segurança, né? É segurança e tranquilidade na vida, porque eu estou efetivamente realizando aquilo para o que eu estudei. Então é uma realização, realmente, é uma realização pessoal. Ah, que bom, imagino, né? Uma conquista muito grande. Sem dúvida. Que é a jornada de concurseiro, você sabe, você entende os nossos concurseiros melhor do que ninguém. Tá com eles aí também no dia a dia, né? Nessa preparação. E agora eu quero que você deixe um recado para eles, a gente está finalizando a nossa entrevista. Então eu queria que você deixasse um conselho, né? De um concursado aí, para a galera que está nessa preparação. Claro. Olha, eu vou deixar um binômio para você que está interessado em estudar, para você que às vezes acha que não tem capacidade para estudar, que às vezes acha que outros à sua volta já estão muito adiantados para você. Não passa o mais inteligente, passa o melhor preparado. Eu sou um exemplo disso, tenha certeza. Muito bom. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por você vir aqui, né? Compartilhar um pouquinho, compartilhar conhecimento aí, ajudar o pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, na companhia de vocês. Muito obrigada. Concurseiro, eu quero convidar você para acessar o nosso site e ver lá todos os cursos preparatórios que a gente tem para poder te ajudar a estar antecipado, tá? A se preparar antes de sair o edital, antes da prova ter data, que aí você vai com certeza estar muitos passos à frente. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos de olho em tudo do mundo dos concursos para deixar você bem atualizado. Até a próxima edição especial do DC Entrevista. Tchau, tchau!